E agora, com você, diretamente do Templo de Salomão, a Palavra Amiga do Bispo Macedo. Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo, diretamente daqui, do Santíssimo Lugar, o templo que Deus escolheu, criou, para que aqui as orações fossem ouvidas. Estarão abertos os meus olhos, atentos às orações que se fizerem neste lugar. E deste lugar nós abençoamos a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Nós abençoamos. E se você crê agora, então diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Então, Bispo Jadson, na Bíblia nós encontramos a pobreza e a riqueza, a bênção e a maldição. Deus, na sua palavra, garante a prosperidade, as suas riquezas para os que obedecem, mas também os que desobedecem ficarão a zero, ficarão sob a maldição do inferno. É claro, quando a pessoa passa para o lado de Deus, ela tem vida, ela tem prosperidade, ela tem respostas às suas necessidades, aos seus anseios. Quando ela se mantém afastada do outro lado, do lado avesso de Deus, então ele não pode fazer nada. As pessoas querem, bispo, entender a fé. A fé se resume nisso, obediência. Deus não quer que a pessoa venha questioná-lo. Eu tenho recebido muitas pessoas que, embora não tenham muito conhecimento das coisas de Deus, elas obedecem. Elas praticam a fé e mudam de vida. Enquanto isso, nós temos pessoas cheias de conhecimentos que vêm para discutir opiniões e ficam questionando a Deus. E isso não muda a situação de ninguém. São os crentes viciados. São viciados na palavra de Deus, na Bíblia. Conhecem a Bíblia de cor e salteado. Mas não dão frutos, né, bispo? Porque não obedecem. Quando a pessoa entende isso, mesmo sem ter condições humanas, porque eu tenho recebido pessoas que não sabem falar direito, pessoas que têm uma série de dificuldades, mas elas mudam de vida por meio da fé. Deus não precisa da nossa condição humana. Deus precisa que você obedeça e pegue a visão dele. Quando você realmente está ligado com Deus, você começa a reagir diante dos problemas como ele. Por exemplo, Deus viu a terra sem forma e vazia. O que ele fez? Ele encheu. Você está vendo aí a sua vida vazia, sua conta vazia, sua clientela vazia, seu comércio vazio. Por que você não luta para encher ao invés de desanimar, ao invés de cair em depressão, ao invés de entrar em desespero? Veja que quando a pessoa está ligada com Deus, em parceria, em obediência, a reação dela é como a de Deus, é de partir para cima, é de olhar para a luta, vendo a vitória, vendo oportunidades. Quando a pessoa começa a participar do congresso, ela pega essa visão e nessa parceria vai mudando tudo, né? E nós temos um grupo de pessoas que têm o desejo de vencer, são pessoas honestas, sinceras, mas elas desconhecem o direito que tem na palavra de Deus. Então, mesmo crendo em Deus, ela tem uma vida de fracasso, uma vida de derrota, de humilhação. E o que nós estamos fazendo aqui é abrindo seus olhos a respeito da grandeza de Deus. É o que nós ensinamos no congresso. Fazer você enxergar os seus direitos para que você venha conquistar. E por isso que nós temos tantos resultados. Agora, não tem área que humilha mais o ser humano do que a área econômica. A verdade é a seguinte: quando você estava bem,
Você estava cercado de pessoas. Agora que você está mal, você vê que você não tem amigos. Quando a pessoa está doente, todo mundo quer visitar no hospital. Vida econômica, todo mundo quer distância. Se a pessoa não for forte nesse momento, ela faz uma besteira. É tudo que o mal quer. A vida econômica humilha. Todo mundo pisa, todo mundo massacra, todo mundo tira uma lasquinha, todo mundo solta piada, dá indireta. Você pode, por exemplo, ser muito bem recebido para morar de favor. Você vai ser bem recebido nos primeiros dias. Daqui a pouco você vai começar a ser humilhado, daqui a pouco não é mais indireta, não, daqui a pouco é direta. A vida econômica massacra o ser humano. Ou tá bem ou tá mal. Quando a vida econômica tá mal, é uma pressão, é uma guerra, é cobrança, o dia começa já um bombardeio. Então você tem que ser muito forte. Se você quiser nosso suporte, o Congresso está aí para mudar essa situação. E você vai ouvir agora testemunhos de pessoas que do zero construíram um castelo. Vamos ouvir. Seu nome? Sérgio. Como é que era antes do Congresso, Sérgio? Antes de eu chegar na corrente, eu cheguei com a minha vida financeira totalmente destruído, endividado, montei 2 comércios, os 2 comércios que eu montei não deu certo, acabou falindo, tinha vários cheques sem fundo, cheguei com síndrome do pânico, cheguei dependente de drogas, cheguei viciado no álcool, na maconha, no crack, na cocaína. Usava tudo? Todo tipo de droga usado. Durante 10 anos eu fiquei usando drogas. E tudo que eu ganhava na minha vida financeira, eu acabava gastando tudo com droga, com prostituição, com álcool. Entrava pela uma mão e saía pela outra, não conseguia ter estabilidade financeira. Depois do Congresso, o que é que mudou? Depois do Congresso eu comecei a ter uma visão diferente e comecei a prosperar, começou a abrir minha visão. Eu hoje trabalho no mercado imobiliário, sou gerente de vendas comercial. Inclusive tem um casal aqui que o primeiro testemunho comprou apartamento, eu estava vendo eles dando testemunho, comprou com o meu corretor. A minha equipe tem sido uma equipe de destaque no mercado imobiliário, a gente tem tido êxito em tudo que a gente faz. Tenho conquistado, tenho meu carro próprio, tenho alguns imóveis meus alugados. Largou as drogas? Larguei as drogas, já fazem 14 anos, graças a Deus. O que esse Congresso tem a ver com o seu sucesso? É muito importante porque a parte fundamental para nos dar uma visão, nos dar uma direção, motivação. A gente acorda com uma inspiração diferente, a gente não consegue viver longe dessa corrente. Então nos dá, esse congresso abre a nossa visão, a gente consegue se planejar no que vai acontecer, consegue ter uma meta, consegue... Soma na sua vida. Só tem acrescentado cada dia mais. Deus abençoe. Mas seu nome? Luciano Alves. Como é que era sua situação antes de começar a fazer essa corrente? Minha situação antes de fazer essa corrente era de miséria total, bispo. A que ponto? A ponto de minha filha nascer e eu não ter dinheiro para comprar uma fralda descartável. Então a gente pegava, na época, o saco de arroz e cortava as lateral e vestia na menina. E não... Saco de arroz? Exatamente. Usava o saco vazio de arroz e cortava as lateral e colocava para não vazar o xixi da menina, da criança. De tanta miséria que era. Ao ponto de fazer isso. Outra ocasião, eu e a minha esposa pegou o sofá e virou ele de ponta cabeça para ver se caía alguma moeda. Que às vezes a gente senta e a moeda cai dos bolsos. Procurando moeda? Procurando moedas. O que mudou depois que você começou a fazer o congresso? Como é que está agora? Graças a Deus, hoje nós temos uma empresa abençoada no ramo da construção civil. Temos veículos, né? Temos 2 propriedades. E graças a Deus, Deus tem abrido as portas. Não falta nada? Não falta nada, graças a Deus. Você estudou até que série? Eu estudei até a 5ª série. Então não é pela sua condição humana? Não, condição humana nenhuma, né? Só o auxílio divino mesmo. Deus abençoe. Seu nome? Leandro. Como é que era antes de fazer o congresso? Eu cheguei na igreja desacreditado de mim mesmo, né? Eu tinha acabado de me formar em Direito, não acreditava, a minha família não acreditava em mim, até achava que, nossa, será que você vai ser advogado? Você serve para isso? E nada dava certo, né? A minha atual esposa, nós morávamos juntos na época, ela que acabava sustentando a casa, aluguel, isso era uma vergonha muito grande para mim. E pensava, como eu vou ser um pai de família e ser, um dia, como é que se diz? Um dia ser um pai de família e sustentar uma casa, né? Tudo isso foi muito difícil na época. Foi muito difícil, mas com a corrente, tudo, com a direção que tomamos aqui na corrente, tudo se mudou. Eu pude ver que eu sou capaz, que a gente fazendo a corrente aqui, a gente pode mudar. A condição, como o senhor falou aqui, a condição não é do homem, né? A condição Deus nos dá. Deus me chamou, então Ele me capacitou. E hoje? Hoje tudo mudou. Hoje eu tenho bens, a minha família ela tem condições, o que ela quiser comprar, a gente pode comprar. Temos 3 imóveis.
temos veículos, minha filha estuda em escola particular, a minha esposa não precisa trabalhar tanto igual trabalhava, nós nos consertamos diante de Deus e hoje temos uma família que pode dispor, pode ter o que esse mundo nos oferece. E graças à corrente que nós temos aqui, sou um advogado que hoje eu tenho na minha cidade, as pessoas que têm condições na cidade, elas me procuram, eles sempre querem o meu trabalho como profissional, como advogado, e as pessoas que muitas vezes eu pedi emprego, hoje até vêm pedir emprego para mim. Mudou a situação. Mudou a situação. Deus te abençoe, doutor. Pois é, você está vendo, minha amiga, você está vendo, meu amigo. Às vezes você pensa assim, poxa, mas eu não tenho capacidade, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você só está olhando o que você não tem. Mas quando você vem no congresso empresarial, o congresso do sucesso, a sua visão é aberta para o outro lado. O que você pode fazer, não o que você não pode. Aí está o segredo da fé. Pela fé tudo é possível. Não importa quem você é, não importa as suas condições econômicas, não importam as condições sociais, não importa o seu grau de estudo, não importa nada, minha amiga, meu amigo. Não importa se você é uma pessoa sozinha nesse mundo, se você está cheio de amigos, não importa nada. Quanto mais difícil for a sua vida, melhor para Deus operar, mas Ele precisa da sua fé. A sua fé é que faz você ser parceiro de Deus. Deus não escolhe capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não fique olhando, como o bispo falou, para a sua condição. A maioria dos testemunhos não tinha condições, mas por meio da fé mudaram de vida e nós vamos acompanhar mais agora. Como é seu nome? É Simone. Qual foi a vitória que teve essa semana? Então, bispo, quando eu comecei a fazer a corrente, que acontece? A minha família inteira, que eu era casada, não aceitou eu vir para a Igreja Universal. Então, assim, eu acabei perdendo tudo, né? Eu tinha uma vida estável, empresa, carro, tudo, um casamento de 9 anos, e assim, ninguém aceitou na minha família. Então, meu ex-marido até chegou a falar, ou você fica com essa igreja e larga seu casamento, ou você fica comigo. O que aconteceu? Então, aí eu falei, não, eu esperei, orei a Deus tal, eu falei, a minha fé eu não vou abandonar. Então eu falei, se você quer assim, eu vou seguir a minha fé. Então eu perdi tudo. Eu acabei perdendo a empresa, carro, casa, casamento e tudo. Mas me mantive na fé. E eu morava aqui em Pinheiros, eu sempre vim no Brás. Aí, o que aconteceu? Eu não tinha o que fazer, que eu perdi tudo, estava com a cabeça a milhão. Aí, uma vez eu vim na reunião, Deus falou, vou te dar a direção, né? Aí eu fui para casa, aí chegou em casa, Deus falou, a única coisa que eu sei fazer é cozinhar. Aí eu falei, eu vou fazer marmita, vou vender, né? Aí comecei lá, fazer marmita, panfletei o bairro inteiro, comecei a vender marmita. Era só eu. Então, eu tinha que fazer, entregar, atender telefone e assim... Só lembrando, não é com a condição que a gente começa, é com a fé, porque eu não tinha R$1 no bolso. Mas começou. Eu comecei, eu só tinha uma cesta básica doada em casa. E hoje? Hoje, assim, nós abrimos, comecei em casa, aí tudo veio para me parar, eu não parei. Hoje eu tenho um ponto muito bem localizado em Pinheiros, um restaurante muito bom. Aí o que aconteceu? Desse meu casamento que eu havia perdido essa empresa, há 3 meses atrás eu resgatei esse restaurante, que me ligaram desesperado para pegar de volta, que estava endividado. A gente restituiu esse restaurante de novo, está arrebentando, graças a Deus. É nos Jardins também. E essa semana, como o senhor tinha determinado aquela causa para trazer, porque o senhor ia orar para o pessoal aqui, saiu a minha causa essa semana de um carro que eu havia perdido e estava na justiça há 4 anos. Então saiu essa semana também. Quer dizer que passou toda essa guerra e a vida agora deu uma guinada. Todos no bairro, pessoas que são da igreja e que não são, eles vêm e eles falam. Porque assim, eu não abandonei a minha fé em momento algum, por pior que fosse a situação, mas Deus, Ele tem honrado a cada dia a minha fé. Eu casei de novo, tenho uma nova família e Deus tem abençoado muito. E é só o começo, porque a gente nem começou. Com o dinheiro dessa causa, a gente está começando uma nova empresa de importação e exportação. Deus abençoe. Como é seu nome? Lívia.
como é que era antes do congresso? Bem, a gente tinha tudo, né? A gente tinha uma vida muito confortável, tinha carro, tinha casa, tinha empresas, e no prazo de meses a gente perdeu tudo. Tudo? Tudo, perdemos tudo, ficamos praticamente dependendo de cesta básica, de família, para poder comer. Teve busca e apreensão de carros, a empresa faliu, foi uma dificuldade muito grande. A gente precisou mudar de escola, foi um sofrimento. O que é que mudou depois do congresso? Como é que está agora? Bem, hoje a gente tem várias empresas, as empresas são muito prósperas, apesar de ser um ramo muito específico, a empresa tem muitos clientes, a gente tem carro, tem vários apartamentos, tem casa. Trabalha com o quê? A gente trabalha com instrumentos na área de indústria farmacêutica. Está arrebentando. Está arrebentando, tem muitos clientes, a gente fica impressionado por conta do mercado ser muito pequeno e ter muitos clientes, muito mesmo. Deus abençoe. Seu nome? Cícero. Seu? Letícia. Aconteceu o que essa semana? Essa semana eu consegui realizar o meu sonho, que era ter o meu imóvel próprio. Comprou? Comprei. Eu sou corretora e já há 12 anos pagando aluguel. Quantas vezes eu vendi, o cliente vai lá, eu era usada para realizar o sonho dele, mas o meu ainda não tinha acontecido. E não só comprei o meu, consegui fechar uma venda boa essa semana, que vou reformar e colocar tudo novo. Foi a semana de vitória. Essa semana, bispo. Semana passada, o senhor falou que quem não tinha dado o testemunho, que na próxima semana ia subir para dar. A gente apontou aqui para o altar e falou, nós vamos subir, semana que vem. Na segunda-feira a gente estava preocupado. E já hoje à tarde a gente estava indo comprar a decoração do apartamento. Deus abençoe. Olha o que a Letícia disse. Ela ajudou outras pessoas a realizarem os seus sonhos, mas o dela não tinha sido realizado até então. Será que não é esse o seu problema? Você já enriqueceu muita gente, mas você não se enriqueceu? Você já ajudou tanta gente a crescer na vida, a vencer na vida? Você trabalhou anos numa empresa, jogando essa empresa para cima, depois você foi mandado embora? Por que agora você não trabalha para você, para realizar o seu sonho, para você ter uma vida de qualidade? Eu estava lendo um versículo, hoje pela manhã ele diz, se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Quantas pessoas que elas fazem uma força terrível para vencer, mas elas não conseguem vencer porque a fé está embotada. E no congresso, ela tem a sua fé afiada para funcionar, para fazer acontecer o que ela quer. Eu me lembro até de uma história do caçador e do lenhador. Os dois estavam na floresta e o caçador saiu logo cedo, ele passou pelo lenhador que estava tentando cortar uma árvore. Ele caçou o dia todo, quando ele voltou à noite, estava o lenhador na mesma árvore tentando cortar. E ele disse assim, você tem que afiar o machado. Ele, eu não tenho tempo de afiar o machado. Quer dizer, muita gente fica tentando vencer, mas ela diz, eu não tenho tempo para buscar Deus aqui no Templo de Salomão. Eu não tenho tempo de afiar a minha fé, é longe, é isso, é aquilo. Ela coloca 1001 dificuldades. Enquanto a sua fé estiver embotada, você não vai ver o resultado que você quer ver. Aí você corre para cá, você corre para lá, você luta aqui, você luta ali, mas você não sai do lugar e não faz a diferença. Pois é, minha amiga, meu amigo. Você sabe que quando você muda o seu interior, você muda o seu exterior. Quando você muda a mente, você muda a sua vida. Tudo começa com o pensamento. Veja que Deus falou, como pensei, assim sucederá. Ele está ensinando como a gente pode mudar a nossa vida. E não adianta você querer mudar a sua vida esperando que outros venham te ajudar, porque ninguém vai ajudar ninguém. Essa é a realidade. Nós vivemos num mundo cão. Só tem uma pessoa que quer nos ajudar, que é o próprio Deus, na pessoa do seu Santo Espírito. Então, o que nós estamos fazendo é ensinando as pessoas a usar a cabeça, usar a inteligência. Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá discernimento, Deus nos dá ideias. Uma ideia faz revolucionar o mundo. O mundo é feito de ideias. Então,
quando você vem aqui no Templo de Salomão, o Templo do Altíssimo, melhor dizendo, aqui na Celso Garcia 605, no Brás, você abre o seu entendimento. A mensagem é para abrir o entendimento das pessoas, é para ver as suas possibilidades, não para ver as suas impossibilidades, porque fora de Deus, do contexto da fé, as pessoas só jogam cal nas suas ideias, nos seus sonhos pessoais, etc. Mas quando você se une com o Altíssimo, então há uma parceria e ele lhe dá o quê? Ele dá discernimento, ele dá sabedoria, ele lhe dá ideias que se forem colocadas em prática, não tem como não arrebentar, é impossível não arrebentar. Ideias, minha amiga, meu amigo. Só isso. Nós queremos passar para vocês o que Deus nos tem dado, só isso. Você não tem que pagar nada, é de graça. Agora, você tem que vir, você tem que manifestar a sua fé, você tem que fazer a sua parte, você tem que afiar o seu machado para poder cortar a árvore que for, do tamanho que for. E eu vejo essa programação como uma corda. Nós estamos lançando a corda às pessoas que estão atoladas em dívidas, no fracasso, com a vida derrotada. Agora você tem que escolher se você quer ou não pegar essa corda, mas ela está aí para salvar aqueles que querem, e o Congresso é a oportunidade que ela tem. Muito bem, minha amiga, meu amigo ouvinte, presta bastante atenção a essa palavra. Aqui no texto sagrado diz assim: quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Na linguagem, assim, na linguagem de hoje, na linguagem mais popular. Mas na linguagem tradicional diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Você já pensou nessa situação? Mas você diz assim, eu sou evangelista, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou obreiro, eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço parte de uma congregação há muitos anos, eu estou na fé há muitos anos. Mas se você não tem o Espírito do Senhor Jesus, você não é dele. Bispo, eu faço o trabalho, eu faço a obra de Deus. Eu evangelizo, eu oro pelas pessoas, enfim, eu faço a obra de Deus. Você sabe que a igreja em Éfeso, que Jesus dirige a sua carta, ao anjo da igreja de Éfeso, quer dizer, ao pastor da igreja de Éfeso, Jesus diz assim: abandonaste o seu primeiro amor. Você abandonou o seu primeiro amor. Você tem obras, você tem perseverança, você não aceita aquelas pessoas que são más, você não aceita aquelas criaturas que são rebeldes à fé. Mesmo assim, você abandonou o seu primeiro amor. Então, minha amiga, meu amigo, é sobre esse assunto que nós estaremos falando nesta quarta-feira, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Obviamente, você deve chegar com 1 hora de antecedência, porque quando faltarem 5 minutos para as 8, em ponto, então os portões do templo se fecharão. Se você quiser participar dessa reunião, desse estudo bíblico, se você quiser não apenas participar, não apenas tomar conhecimento, porque conhecimento você sabe, você conhece esse texto, mas nós queremos que você venha receber esse Espírito, porque uma coisa é você ter conhecimento, outra coisa é o conhecimento ser praticado, e é isso que faz a diferença. Não adianta a gente conhecer a verdade se a gente não se entrega
não pratica a verdade, de nada adianta conhecer a verdade, né, ô Márcio? Nós atendemos as pessoas, bispo, e a gente vê isso, pessoas que conhecem a palavra, pessoas que desde criança já são evangélicas, esse tipo de coisa, mas nós vemos a pobreza espiritual justamente nas colocações que ela faz. Por exemplo, ela condiciona a sua paz a conquistas de bens e pessoas. Eu conversei com uma senhora e ela chorava desesperada, falou, estou em depressão. Disse, por quê? Porque eu estou separada do meu marido há 1 mês. Mas quem foi embora? Não, eu que deixei ele. Eu falei, mas 1 mês atrás você era feliz? Ela, não, por isso que eu deixei. Falei, tá vendo? Você não está assim porque está com falta do seu marido. Porque 1 mês atrás você tinha ele e era infeliz do mesmo jeito. As pessoas, elas não enxergam que essa paz, essa alegria, esse prazer de viver vem do Espírito Santo. O Espírito de Deus operando dentro dela. Então, não adianta você ter todo o conhecimento da letra se você não tem o Espírito. Vocês vão ouvir um testemunho agora que vai ajudá-los a discernir o que nós queremos falar e qual é a proposta para esta quarta-feira às 8 da noite. Vamos ouvir. Eu vim de uma infância normal, onde meu pai sempre trabalhou, sempre foi honesto, nunca me deu mau exemplo. E como sonho de todos os pais, ele um dia decidiu morar na capital. Nós morávamos no interior do estado e como todos os pais que moram no interior têm o objetivo de dar um futuro melhor para os filhos. E o objetivo dele foi esse, nós mudarmos para a capital. Depois de muito tempo que nós chegamos na capital, de início realmente eu passei a estudar, tinha um futuro, pensava no futuro, e pensando em me tornar um promotor de justiça, que era a minha intenção, e eu estava me esforçando para isso, para chegar a esse ponto, até para ajudar também no futuro a minha família. Essa era a minha intenção, já que meu pai era honesto, ele me deu um bom exemplo, então eu tinha essa boa intenção. Só que depois de alguns anos, eu conheci na escola algumas amizades. E essas amizades me levaram a experimentar a bebida. E isso passou a se tornar algo constante na minha vida. Então passei a faltar na escola. Eu não tinha mais as mesmas responsabilidades na escola que eu estava tendo. A minha mãe e meu pai, por ser honesto, me davam conselho, via o que estava faltando. Enfim, eu passei a não dar crédito ao que eles falavam por conta das amizades que eu tinha. E isso me influenciou muito a ponto de eu, depois de um determinado tempo, eu deixar a escola. Foi aonde a minha família começou a sofrer. A minha mãe começou a sofrer, meu pai começou a sofrer também. E depois de ter deixado a escola, foi que eu conheci o vício da maconha. Depois que eu conheci o vício da maconha, eu conheci outras amizades que eu não tinha. Diferente das amizades que eu conheci na escola, que eram pessoas que já eram envolvidas com tráfico, pessoas que já eram envolvidas com vício, uma coisa mais, posso dizer assim, mais profunda. Como não bastasse já o uso da maconha, então eu passei a usar o mesclado. Depois do mesclado, eu passei a consumir a cocaína e depois eu conheci o crack. Depois que eu conheci o crack, então eu comecei, para manter o meu vício, a fazer assalto. Eu recebi uma proposta de pessoas que já viviam na prática disso e eu achei uma boa ideia no momento. Eu fui, fiz o primeiro assalto, deu certo. Fiz o segundo, deu certo. E foi um outro tipo de vício que eu passei a ter. A ponto de, o dia que alguém não queria ir comigo, eu passei a ir sozinho. E começaram aí as perturbações no meu pensamento. A minha mente mudou, minha forma de pensar mudou, meu caráter mudou.
aquele rapaz que tinha sonho de se formar e ser um promotor de justiça, se tornou um bandido, se tornou um malfeitor para a sociedade. Eu me tornei uma pessoa fria, me tornei uma pessoa calculista, e eu posso dizer assim que eu não tinha mais sentimento pela vida de ninguém. A vida das pessoas para mim não tinha valor. A minha não tinha, então a vida de ninguém para mim não tinha valor. Então, num assalto ali, morrer ou matar não ia fazer nenhuma diferença. Eu me lembrei agora de uma vez que eu fui fazer um assalto em um ônibus, que o motorista falou para mim assim: não me faça nada, porque eu tenho filho, eu sou um pai de família. E eu friamente falei para ele: eu não tenho problema com família sua. Os filhos são seus. Quem gerou os filhos foi você. Então, você fique na sua aí, porque para mim não vai fazer uma diferença matar você aqui. Eu não estou nem preocupado com você, não estou preocupado com família. Se você tem família, o problema é seu. E eu perdi o medo. Eu perdi o medo de fazer assalto em qualquer lugar, independente do lugar que fosse, independente se as pessoas falavam se ia correr perigo lá perto, não. Eu queria ver o resultado. Me tornei um monstro, um malfeitor para a sociedade, porque para mim não tinha mais dia, não tinha noite. No início, eu fazia assalto durante a noite e eu não queria que ninguém me conhecesse, mas depois que eu me aprofundei nisso, era manhã, tarde e noite. E era uma situação muito difícil, porque eu ficava alucinado, eu ficava ouvindo vozes de pessoas, eu era desconfiado com todo mundo. Eu olhava de um canto para outro, parece que tinha alguém lá naquele canto me olhando. Era uma situação desesperadora. Numa madrugada fria, estava chovendo fino, me deu uma overdose onde eu perdi a força das pernas, perdi a força do braço, e eu caí ali com o rosto em uma poça de água, e tentando me levantar e não conseguia. Eu estava agonizando. Era um desespero tão grande porque eu via ali a morte. Eu estava vendo a morte ali, e a pessoa que estava junto comigo, ela não entendia, então não houve nenhuma reação da parte dela. De repente pensou que eu estava fingindo. Ele não podia fazer nada, porque acredito eu que nem ele sabia o que estava acontecendo. Eu creio que aproximadamente depois de uns 15 minutos, então eu voltei ao normal. Mas isso aí não foi o fim para mim parar de usar drogas. Não serviu de exemplo, porque eu continuei mais noites e noites, dias e dias, consumindo as drogas. E continuei fazendo assaltos atrás de assaltos. Num desses assaltos, eu fui parar na prisão. Eu passei 15 dias dentro do presídio. E dentro desse presídio eu conheci outras pessoas criminosas. Então a minha mente ali, eu tive novas experiências. Eu estava no crime, mas eu encontrei dentro desse presídio pessoas que tinham uma mente ainda muito mais elevada no crime do que a minha. Então eu falei assim: eu quero ser então igual a eles, porque eles tinham fama de criminosos conhecidos. Então eu assumi aquilo ali, e depois de 15 dias eu saí querendo ser igual aquelas pessoas que estavam lá dentro. Então eu entrei de um jeito e saí pior do que eu estava ainda. Então essa situação se agravou de tal maneira que eu trouxe o vício para dentro da minha casa, e os meus irmãos passaram a almejar aquilo ali e entraram também nesse mundo do vício. Eu perdi 4 irmãos, e uma dessas mortes, eu me lembro hoje, me recordo muito bem, que teve uma certa discussão na rua, esse irmão entrou para dentro de casa, e a pessoa na qual cometeu esse delito foi lá dentro de casa mesmo e executou esse irmão com um tiro na cabeça. Então ali foi eu fiquei estagnado ali, eu passei a ficar com mais raiva da situação. Eu não procurei mudar vendo tudo aquilo ali. E eu tinha sede de vingança, porque eu não poderia aceitar aquela situação. E depois de um certo tempo, depois dessa morte, eu tive notícia
de um outro irmão meu que foi executado em uma favela com 6 tiros. 6 tiros. Depois que esse morreu com 6 tiros, um mês depois que ele morreu, eu tive outra notícia de outro irmão que foi executado com 2 tiros. E perdi também uma irmã com overdose. Então, isso fez nascer dentro de mim ainda um monstro muito maior ainda. Porque na minha cabeça era o seguinte: agora para mim, matar e morrer não vai fazer nenhuma diferença. Aí eu me entreguei 100% para o crime, a ponto de ser levado para a prisão 18 vezes. Uma dessas 18 vezes, eu entrei numa cela. Dentro dessa cela, tinham 7 pessoas. 2 daquelas pessoas que estavam lá, entre as 7, eram inimigos meus, do mundo, lá fora, que tinham me jurado de morte. Então, quando eu me deparei com eles lá dentro, para mim, foi um choque muito grande. Depois de um dia que eu estava nessa prisão, eu fiquei sabendo que ia ter uma rebelião. E eles me falaram lá dentro: agora eu quero ver de que forma você vai fugir. Vai ter uma rebelião, na sexta-feira vai ser feita uma rebelião, e a tua cabeça vai rolar, você vai morrer aqui nessa prisão. Não tem jeito, já que você chegou agora, você é a vítima. E eu me recordo de um rapaz que estava sentado lá no fundo. Ele do nada falou assim: esse rapaz não pode morrer. Eu olhei para ele, nunca tinha visto ele, não conhecia. E na hora os detentos começaram a sorrir friamente. E aquele rapaz ali que falou que eu não podia morrer, os detentos falaram para ele assim: então tá bom, ele não pode morrer, então você vai ser a primeira vítima e ele vai ser a próxima. Foi onde aconteceu essa rebelião dentro desse presídio. E nessa rebelião, eu me lembro muito bem que eles tinham feito uma arma, pegaram uma colher, tiraram a concha e fizeram uma lança na ponta do aço, do pedaço que sobrou da concha da colher. E pela madrugada começou ali dentro os gritos, dentro de outros cárceres já tinham pessoas morrendo. E foi a hora que esse rapaz estava deitado. Eu me lembro como se fosse hoje. E nessa prisão, ele dormindo, começaram com esse cabo de colher, começaram a esfaquear ele todinho ali. E eu vendo aquela cena desesperadora, encostaram ele na grade. E eu fiquei, o rapaz morrendo, me olhando, com um pedido de socorro, e eu sem poder fazer nada, e vinha na minha cabeça que eu era a próxima vítima, eu era a próxima vítima, eu era a próxima vítima. Uma cena muito forte que para sair da minha memória foi muito difícil. Depois daquela morte, passaram alguns dias e eu saí da prisão. E aquela morte ali, eu fiquei apavorado quando eu estava lá dentro, só que quando eu saí da porta para fora, o meu pensamento já mudou de novo. Aquilo ali não foi exemplo para me sair da vida que eu vivia, porque eu continuei fazendo assaltos, continuei vivendo no tráfico. Foi onde eu me lembro de uma noite que eu fui convidado para ir numa festa. Eu fui nessa festa com 7 amigos meus, nós estávamos indo curtir, como fala. E por volta da madrugada, acredito eu que aproximadamente de 3h30 para 4 horas da manhã, me deu, no meio dessa festa, um calafrio muito grande que eu nunca tinha sentido na minha vida. Eu falei para os meus amigos assim: olha, vamos embora que eu quero ir para casa. Eles falaram: não, mas a festa vai acabar às 5 horas, você vai agora, que foi? Você nunca foi cedo, não, eu quero ir embora. E por incrível que pareça, eu só andava armado, nesse dia eu estava desarmado, eu quero ir embora. Enfim, eles falaram que não ia, eu falei: então eu vou sozinho. E eu fui caminhando com aquilo ali, gelado, não entendia porque que eu estava naquela situação, passando mal, vontade até de desmaiar. E próximo dessa festa, como quando eu andava muito às escondidas, eu gostava de andar pelos becos,
eu tinha que passar por um beco. Quando eu cheguei na entrada desse beco, o gelo aumentou, as minhas pernas começaram a tremer. E eu fui caminhando, assim mesmo, fui caminhando. Quando chegou no meio desse beco, eu olhei para o final dele e senti alguma coisa me esperando. E eu comecei a ficar frio. Aí foi quando eu fui chegando no finalzinho para sair já do beco que apareceu um inimigo meu com uma arma na mão. E ele falou para mim assim: agora eu quero ver para onde você vai. Então ali eu não senti minhas pernas, eu não senti os meus braços ali. Eu senti o gelo da morte. Ele falou assim: você vai morrer, ninguém vai saber quem foi que te matou e vai ficar por isso mesmo. E foi aí que eu fiquei estagnado ali, parado. Foi um momento que eu olhei para o céu assim e eu falei: realmente, só tem uma pessoa agora que pode me livrar, que é Deus. Foi aonde o rapaz apertou, eu voltei, o rapaz apertou o gatilho e eu escutei um estalo, mas eu escutei longe, porque eu estava desnorteado já, não estava sentindo mais minhas pernas para andar, estava sentindo mais o meu corpo. E depois deu o segundo, eu consegui escutar um barulho longe, então eu percebi que a arma tinha falhado. Foi que eu virei as costas, senti minhas pernas de volta e corri. E essa pessoa deu o terceiro disparo. Eu já estava correndo já escutei o disparo normal, o barulho da arma negando, que foi o terceiro. Negou, eu percebi que negou. Eu corri, quando foi chegando já para mim sair do beco, já correndo, eu escutei o último disparo da arma de fogo. Então, como eu vi que o tiro não pegou em mim, eu percebi ali que mesmo sendo um criminoso, um bandido, um malfeitor na sociedade, naquele momento ali eu criei que realmente a minha necessidade, o meu desespero, o meu clamor de dor ali, por mais que eu não soubesse nem fazer oração, mas eu fui sincero com Deus, então me veio o livramento. Eu reconheci que foi Deus que me livrou ali. Foi que num dia seguinte, eu saí de casa e eu encontrei uma senhora me chamou. Falou assim: eu quero falar com você. E eu fiquei olhando para ela assim, eu fiquei pensando: o que essa senhora quer falar comigo? E eu me lembro muito bem, essa senhora, ela era uma obreira. Ela falou para mim assim: eu sou obreira da Universal e eu quero te falar uma coisa. Deus tem te livrado. Deus tem livrado a tua alma da morte. Existe uma saída para você. Existe um lugar que a sua vida pode ser outra. Eu não conheço você. Eu não sei o que você está fazendo. Então ali me caiu a ficha eu fiquei pensando assim: como é que ela sabe que eu deveria estar morto? Como é que ela sabe que uma pessoa tentou me matar ontem? Então houve algo diferente, não é possível. Não é possível uma pessoa descobrir isso. Isso foi numa segunda-feira que eu encontrei ela. Ela tinha me falado de uma corrente de libertação. Então, eu falei para ela que ia e realmente eu fui. Quando eu cheguei na igreja, que o pastor começou a falar a história, o que ele falava era a minha vida, era a história da minha vida. E eu me lembro que ele falou assim: se você decidir a sua vida hoje a sua vida muda. Então aquele dia ali foi uma decisão que eu tomei na minha vida, de nunca mais viver aquela vida que eu vivia. Aquele dia ali, dentro daquele lugar, eu falei com Deus, mesmo não sabendo fazer oração. Eu falei: Deus, a partir de hoje eu não sou mais assaltante, a partir de hoje eu não sou mais criminoso, a partir de hoje eu não sou mais traficante. A partir daquele dia ali eu passei a frequentar as reuniões, comecei a fazer as correntes constantemente, não faltava mais. E daí para frente, a minha vida ela começou a mudar, a ponto de deixar as más amizades, a ponto de abandonar todas as armas. Foi aonde eu consegui trabalho. E eu fiquei feliz, apesar do trabalho ser um trabalho simples,
mas eu estava feliz porque dentro de mim não havia mais o desejo de mexer em alguma coisa de alguém. Eu fui promovido à gerência dessa empresa, passei a ganhar muito bem, conquistei meu carro, conquistei o meu apartamento, passei a ser exemplo dentro da minha casa, passei a ser exemplo dentro do meu trabalho, na rua em que eu morava, ganhei a confiança das pessoas de volta. Eu não parei por aí, foi onde eu continuei as correntes. Aí eu ouvi falar do milagre do novo nascimento, eu ouvi falar do Espírito Santo, que era a maior riqueza. Ali eu passei a jejuar mais, eu passei a orar mais, eu passei a buscar mais na Bíblia. E eu me lembro um belo dia que eu estava no meu trabalho e eu soube de uma vigília que ia ter pela madrugada, numa igrejinha simples, que foi onde eu tive minha experiência com Deus. E essa vigília, ela ia começar à meia-noite. E eu já estava o dia todo pensando nessa vigília, o dia todo, porque tudo que eu queria é o Espírito Santo. Eu não estava preocupado mais com nada, eu queria ter o Espírito Santo. Deus fez tanta coisa na minha vida, eu passei a almejar o Espírito Santo acima de tudo. Então esse dia eu já amanheci desejando isso, eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo, eu quero o Espírito Santo. Quando eu cheguei na vigília, eu estava feliz da vida, buscando. Esqueci de tudo que eu tinha passado, esqueci de trabalho. Foi aonde ali eu passei começou a entrar uma alegria dentro de mim, uma alegria inexplicável. E a alegria foi me envolvendo, de tal forma que eu passei a falar em outras línguas que eu não entendia. Pode dizer assim, que houve uma transformação na minha vida, da água para o vinho. Para quem era infeliz, hoje eu faço o que eu mais gosto, porque eu faço a obra. Hoje eu sou bem casado, sou muito feliz no meu casamento, e eu posso afirmar que hoje eu tenho um tesouro, hoje eu tenho uma riqueza, que é o Espírito Santo. Não tem outra saída, minha amiga, meu amigo. Eu já tenho falado aqui, insistido nesse ponto. Qualquer que seja a sua situação, por pior que seja, só tem uma saída, é o Espírito de Deus. Quando você recebe o Espírito de Deus, todas as montanhas de dificuldades, de problemas, de impossíveis, caem por terra, porque você se agiganta. O Espírito de Deus nos dá condições de enfrentar o inferno, e eu posso falar isso com você. Eu posso falar, você verifica, você confere quantas pessoas têm me odiado, me criticado, jogado pedra em mim. Eu continuo, eu mantenho o ritmo. Você vê que quando uma pessoa é odiada, é invejada, normalmente ela é destruída, não é isso? Muitas pessoas já fizeram bruxaria, feitiçaria, etc. Mas eu continuo na minha caminhada. Por quê? Porque eu sou forte por mim mesmo? Não. Mas porque dentro de mim há um Espírito. O Espírito do Altíssimo. Deus é Espírito. E como Espírito, Ele deseja incorporar naqueles que querem fazer aliança com Ele. E daí, quando isso acontece, quando Ele incorpora na gente, aí já era. Você vê, você recebe um espírito, um outro espírito, uma entidade que incorpora no seu corpo. Mas como é que é a sua vida? É uma desgraça, pô. Vamos colocar a cabeça para funcionar. Só o Espírito de Deus
quando incorpora na gente, é capaz de fazer a gente ter uma nova vida. Não importa se você é o maior bandido da face da terra, se você é o maior facínora deste mundo, mas ao receber o Espírito de Deus, quando o Espírito de Deus incorpora em você, já era. Todas as montanhas de dificuldade, de problemas, de situações complicadas, são desfeitas. Não quero dizer com isso que você vai deixar de ter problemas, porque eu tenho problemas, mas os meus problemas jamais estarão sobre a minha cabeça. Jamais. Eu estarei andando sobre os meus problemas, sempre. Por quê? Porque em mim está o Espírito do Altíssimo. E Ele quer fazer isso com você. Fez com o Márcio também. Houve essa mudança interior, essa transformação, mas como o senhor colocou, a pessoa tem que querer. É o caso desse rapaz. Anteriormente, o espírito que estava dentro dele o levou a fazer o que ele fez, a ter esse tipo de atitude. Quando foi removido esse espírito, foi incorporado o Espírito de Deus, hoje ele é uma outra pessoa. Ou seja, o que mudou? Mudou o espírito, houve uma troca de espírito. E é o que vai acontecer nessa quarta-feira aqui no Templo de Salomão. Você vai receber o espírito da vida que vai lhe capacitar a conquistar a felicidade que você tanto deseja e precisa, e a paz acima de tudo. E lembrando que o fato de você chegar cedo também é um louvor. Pessoa, poxa, eu vou buscar a Deus, mas glorifica a Deus, é uma honra você chegar antes, você se preparar, você já está ali pronto para receber a alegria e a paz. Não se esqueça, o Templo de Salomão, 8 da noite dessa quarta-feira, quando nós estaremos orando para você ser cheio do Espírito de Deus.